à nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Aqui, lá nos primórdios, no princípio, quando terminada a criação da terra, separado as águas do mar, criado o dia, criado a noite, e aí após esse momento da conclusão da obra do Senhor, o próprio Deus na Santíssima Trindade fala para si, para a Santíssima Trindade, para nos ajudar a compreender, nós podemos entender assim, Deus Pai falando com o próprio Jesus e com o próprio Espírito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, aqui nessa leitura de Gênesis vai ficar explícito que eu e você somos desejo de Deus. Somos o sonho de Deus, que Ele nos fez à sua imagem e semelhança, nos chamou à existência por amor, para que diante de toda esta obra criadora que Ele fez, Ele nos dá a graça, Ele nos dá como graça, como um caminho para que nós possamos ser salvos. Veja que Deus criou e preparou todas as coisas, tal como uma mãe, diante da sua gestação, ela, antes do filho nascer, ela vai preparar o enxoval, compra todas as coisas e aguarda a chegada do filho, né? Ali, quando o filho chega, tudo que ela preparou é para o filho. Também assim Deus nos fez. Ele criou todas as coisas, como essa comparação no enxoval das nossas vidas, criou a natureza, o ar, a água, tudo aquilo que era necessário para a nossa subsistência, e depois Ele nos gerou, Ele nos criou, a sua imagem e semelhança. Veja que um Deus perfeito, um Deus tão grande, o único Deus e Senhor de nossas vidas, no seio da Santíssima Trindade, deseja e sonha com a minha e com a sua vida. Porque, veja bem, não foi lá no passado, mas foi aqui no presente. Essa palavra é viva e atual. O Senhor nos sonhou com cada um de nós. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe, que até quem não é também sabe, que a gente não escolhe a cor do cabelo. Obviamente, a lógica do DNA vai ser parecida, né? Ali, mas você não tem poder de determinar se é menino ou menina diante de uma gestação. Você não tem poder para determinar a cor, a altura, o temperamento. Mas para nós entendermos que Deus, Ele nos gerou e nos colocou num contexto de vida de forma plena e derramou sobre nós a sua graça, o seu Espírito, soprou sobre nós do seu Espírito. Veja que lá em Adão, na criação, Deus modelou Adão do barro e soprou nas narinas de Adão do seu próprio Espírito. Então, o que nós precisamos entender com todo esse contexto do revelar deste amor? Aquilo que muitas vezes o mundo vai tirando de nós o brilho da nossa existência. O sentido da nossa existência, o sentido da nossa vida, o pecado, a corrupção, o mal, vai tirando o sentido desta graça que é única, de sermos um sonho de Deus, de sermos um desejo de Deus, que Deus nos criou por amor, e por amor Ele nos sustenta a vida até hoje. Por amor Ele nos dá a graça de estarmos aqui ouvindo da palavra dEle. Tantos são as situações, tantos são os contextos de vida, as tribulações pelas quais nós passamos. A criança, já no nascimento, já na concepção da criança, ela já é uma vencedora. Nós sabemos que pela ciência ela fala, eu não lembro a quantidade de espermatozoides, mas são bilhões de espermatozoides que são ali, fazem a corrida até o óvulo feminino, mas que apenas um, ou no caso de gêmeos, 2,
alcançam o alvo. E para cada um de nós, ali, né, já fomos vencedores diante de uma corrida pela vida. Pensa, imagina lá a imagem de um espermatozoide correndo no óvulo, ali no útero da mulher, em direção ao óvulo. Ele não tem perna, ele não tem braço, mas o que move esse espermatozoide chegar até o óvulo e vencer a corrida? É uma escolha divina, é uma graça divina. Ali, quando eu e você não tínhamos a menor condição de escolha, os nossos pais não tinham a menor condição de escolha, Deus nos escolheu para sermos vencedores. Ali o Senhor já havia nos escolhido para gerar vida e vida plena em nós, para que em nós houvesse a plenitude do seu amor. Ele já nos escolheu, já nos elegeu como vencedores desde o princípio de nossas vidas. Ali vencemos a corrida, fomos fecundados e ali fomos gerados no útero materno, mas não somente ali, fomos também gerados no coração divino, que nos deu todo o contexto de nossa vida, nos deu os nossos sentidos, nos deu a nossa inteligência, nos deu um ambiente familiar, nos deu tudo o que era necessário para que nós pudéssemos caminhar. Meditando também assim, eu partilhava com alguns irmãos, diante das realidades de nossas vidas, e a nossa vida, como eu disse, ela é uma luta desde o princípio. Mas luta não significa, aprovação não significa ausência de amor. Porque se estamos aqui hoje é porque o amor de Deus tem vencido em nossas vidas a cada dia, nos dando a graça de vencermos todas as etapas de nossas vidas. E essa graça deste amor que nos move, que fecunda o nosso coração, que nos impulsiona a buscarmos algo, o Senhor também derramou sobre os nossos corações o desejo de voltarmos para Ele, de estarmos com Ele, de termos comunhão com Ele. Muitas vezes nós buscamos a presença deste amor, e eu estou citando essas realidades da nossa vida desde a nossa concepção, porque aqui quem se lembra do momento da sua concepção? Quando você não era ainda, era apenas o espermatozoide. Quem se lembra? Acredito eu que ninguém, né? Graças a Deus, estamos todos passando idade mental, aqui ninguém lembra. Mas existiu? Sim ou não? Essa corrida? Você tem certeza que existiu? Sim ou não? Já ficou mais difícil. Existiu essa corrida do espermatozoide até o óvulo para ser fecundado? Sim ou não? Sim. Você tem certeza que existiu? Sim. Por que você tem certeza? Se você não lembra, se você não viu. Porque você está aqui. Mas e se tivesse sido de outra forma? Não sei. Então entenda que porque nós estamos aqui, mas para a gente entender que nós temos essa certeza porque alguém nos contou. E fizeram vídeo, tração e tudo mais, tem vídeos no YouTube, por causa da ciência, comprovou e chegou a informação até nós, e nós acreditamos, porque é racional acreditar nisso, né? Através da relação sexual, gera-se a vida, é uma graça divina. Mas o que eu quero entender? Que mesmo sem nós lembrarmos, porque alguém nos falou, até mostrou imagem, provou cientificamente, nós acreditamos. E não temos dúvida disso. Se eu contasse aqui para você agora, qual seria outra forma, falasse que foi a cegonha, sim, ia rir da minha cara, obviamente. Hoje nem as crianças estão mais acreditando que é a cegonha. Né? Então, veja bem, o amor de Deus é da mesma forma. Ele é real, tal como eu e você somos reais em nossas vidas, mas nem sempre nós temos condição de lembrar e reconhecer este amor. Entende?
Por isso que o amor de Deus, e aí entra um pouco mais de dificuldade, porque nós relacionamos o amor de Deus com o amor romântico. Coraçãozinho, se eu estou bem, se está indo tudo bem na minha vida, Deus me ama. Se eu tenho dificuldades, logo Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Não é assim? Muitas vezes que nós relacionamos a vida de Instagram, vida perfeita, vida de Facebook, vida perfeita. Ali a gente acha, nossa, a pessoa é a mais amada do mundo. Até eu vou amar ela, porque... E não é bem uma realidade. Então veja que o amor de Deus, ele não é um amor romântico. Ele é um amor de cruz, de sacrifício. É um amor de um Deus que deu de si mesmo para nós. O transbordar deste amor se deu na cruz para a minha e a sua salvação. Porque diante dos percalços da vida, diante do pecado, nós merecíamos a morte, mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas este amor de Deus que sonhou com a minha e com a sua vida, que nos criou para junto dele, para vivermos a eternidade na presença dele, se derramou, transbordou na cruz, para que eu e você tivéssemos direito a essa salvação. Fôssemos restituído aquilo que perdemos pelo pecado. Então o amor de Deus, o amor real, é um amor que em meio à dor, em meio ao sofrimento, ele se manifesta. Não é na ausência do sofrimento. Isso é o amor do mundo. Mas o amor de Deus, né, que não pode nem se dizer amor, né, é a paixão do mundo. Mas o amor verdadeiro, o amor de Deus, ele está presente no meio das dificuldades de nossas vidas, nos sustentando, moldando o nosso coração, nos fortalecendo, nos dando a graça de vencer e superar a todas as realidades de nossas vidas. E hoje, este amor que é revelado a cada um de nós, esta boa nova, de que somos objeto deste amor, somos a causa deste amor, desse sacrifício de cruz, nos convida a experimentá-lo, a vivermos uma experiência com Ele. O amor de Deus, ele se dá a cada um de nós para que nós possamos ter experiência com Ele. Tal como a questão da fecundação e da gestação, nós não nos lembramos, mas é uma etapa da nossa vida que precisou ser vivida para que estivéssemos aqui hoje. Também o amor de Deus faz parte, toca a nossa realidade, toca a nossa vida. E o que nós precisamos mudar, assim, fazer um divisor de águas? Não é a partir de hoje que Deus vai começar a te amar. Nós precisamos ter ciência disso, que o amor de Deus, Deus já te amava antes de você existir. Porque você só existe por conta deste amor. Eu só existo por conta deste amor. Porém, até hoje, pode ser que eu e você não tivemos uma consciência, ou uma experiência, ou uma ciência deste amor. Pode ser que até hoje você não percebeu o quanto Deus cuidou da sua vida, o quanto Deus te protegeu, o quanto Deus te amou, e quantos livramentos Deus te deu no decorrer da sua vida. E quantas provas Deus permitiu que você passasse para forjar a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade. Tudo isso é amor. E hoje o Senhor vem se revelar a nós que não existe ninguém que te ame tanto quanto Ele te ama, porque Ele é o único que deu a vida por você. E a partir de hoje, ao anúncio dessa palavra, não são as minhas palavras, mas o anúncio da palavra do Senhor, que Ele revela para nós que a Santíssima Trindade, no seu seio de amor, ali partilhou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Um Deus de amor e misericórdia, que nos ama inteiramente e gera em nós a vida. Então é preciso que a partir de hoje nós reflitamos em nossas vidas, tanto no passado quanto no presente, e também de tudo aquilo que irá acontecer em nossas vidas, que não nos falta o amor de Deus, não nos faltou o amor de Deus na história de nossas vidas. Por mais trágica que ela tenha sido, não nos faltou o amor de Deus,
e jamais nos faltará este amor. A presença de Deus, de forma sempre, não existe período da humanidade sem a presença de Deus, sem a presença da Santíssima Trindade, plena em nossas vidas. Sem a manifestação deste amor, sem este Deus estar presente, tocando a nossa realidade humana, não existe a vida humana sem a presença, sem a atuação de forma perene, constante, real na vida do homem. Não existe. Não existe período na sua história de vida que Deus não esteve presente. Nós falamos, contamos nossos testemunhos, ou a partir do momento que começamos a caminhar na igreja, mas não é a partir do momento que nós começamos a caminhar na igreja que Deus começou a existir na nossa vida, que Deus começou a nos amar. Porque se chegamos até aqui hoje, nos dias de hoje, é porque antes o Senhor já nos amou. Porque esse amor foi ao encontro da nossa miséria, foi ao encontro da nossa limitação e nos sustentou. E nos capacitou, e nos deu vida, para que hoje pudéssemos estar aqui e tomar consciência deste amor, e poder ter um relacionamento com este amor, que é uma pessoa. O amor de Deus é uma pessoa, que está viva, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, manifesto em nossas vidas. Então veja que este amor de Deus nós podemos tocar, nós podemos nos relacionar com Ele. O amor de Deus, Ele toca e alcança o contexto de nossas vidas, as nossas realidades. Não precisa pegar essa leitura, mas só para nos ajudar também a compreendermos lá em João, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a plenitude da manifestação do amor de Deus. A palavra fala que Deus amou o mundo, e aí este mundo que a palavra fala, sou eu e você. Deus me amou de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça. Veja que é um amor que não nos traz apenas o sentimento, a alegria, a vida, mas que também nos traz a salvação. Que também nos traz a virtude de tocarmos a Ele. Nos dá a virtude de sermos presença de Deus e de estarmos na eternidade na presença de Deus. É um amor que nos resgata e nos leva para junto de Deus para vivermos a eternidade com Deus. É um amor de relacionamento, é um amor de vida, é um amor de alma. Este amor que o Senhor tem para com cada um de nós, manifestado através da Santíssima Trindade, de um Deus Pai que nos cria, cuida de cada um de nós, que envia sobre nós o seu Filho Jesus para nos resgatar do pecado, nos salva, expia os nossos pecados e envia sobre nós o Espírito Santo para operacionar na nossa vida essa graça divina, porque é o Espírito Santo que nos dá a graça de termos uma experiência com o amor de Deus. Sem a presença do Espírito Santo, nós não podemos enxergar, nós não podemos experimentar este amor de Deus em nossas vidas. Não significa que ele não exista, mas nós não enxergamos.
É o Espírito Santo de Deus que vai trazer luz, como um facho de luz na história de nossas vidas, para que ao olharmos nós possamos reconhecer o quanto Deus nos amou e o quanto Deus nos ama. Então veja que a manifestação da Santíssima Trindade, desse Deus uno e trino em nossas vidas, não é apenas lá na criação, mas é em todas as etapas de nossa vida até a eternidade. Porque nós fomos criados num determinado momento da vida, da existência da humanidade, nós fomos criados, passamos a existir e entramos na eternidade. A partir da nossa criação, somos eternos. E a salvação e o amor de Deus vem gerar em nós vida eterna. Nos resgatar de uma morte eterna. Portanto, este amor de Deus precisa mover as nossas almas para sabermos que Deus nos ama do jeito que somos, nos chama do jeito que somos e nos convida a participar desta vida com Ele, de um relacionamento de amor, a tal ponto que este amor nos constranja para que nós possamos nos abrir à graça e à manifestação do Espírito Santo de Deus e gerar em nós vida nova. Gerar em nós frutos de vida nova, que nos levem a uma eternidade na glória com Deus. Não é um amor que nos ama para nós nos mantermos no pecado, nos mantermos no nosso erro, na nossa realidade de vida, mas é um amor que nos chama a uma transformação, a uma comunhão com este Espírito que opera a obra de salvação em nossas vidas. É um amor que nos constrange diante do pecado. É um amor que nos impulsiona a desejar uma vida plena com Deus. Porque a vida que eu e você vivemos é a vida que nos foi dada lá na cruz de Cristo. Jesus, Ele tocou a nossa realidade humana por amor e nos deu a vida que pertence a Ele, para que eu e você hoje pudéssemos viver e alcançar a eternidade. Tal como a passagem da Samaritana, e eu vou pedir para o ministério já ir se colocando, tal como a passagem da Samaritana que foi diante do poço ali e encontrou, e Jesus estava lá diante do poço, e Jesus pediu água para essa samaritana, ela cheia de pecados, ela ali rejeitada, eles não tinham comunhão com os judeus, eram excluídos, eram marginalizados, mas Jesus, sendo judeu e sendo Deus, a encontrou. Na passagem da Samaritana, eu não vou ler, mas só para a gente entender, Jesus estava lá esperando a Samaritana chegar. No raiar do dia, ao meio-dia, o momento que ela foi, porque ela sabia que ali era um momento que certamente não teria ninguém. O momento mais improvável, o momento mais difícil, mais penoso, ela escolheu para ir no poço, porque era um momento que ela não encontraria ninguém. Mas neste momento mais penoso, mais sofrido, Jesus estava lá a aguardando. E ela foi buscar uma água para saciar uma sede momentânea. E Jesus, estando aí esperando, ofertou para ela uma água que saciaria a sede da alma dela. Muitas vezes nós buscamos em pessoas, no mundo, amores. Às vezes nós buscamos nos nossos pais, nos namorados, na esposa, até nos filhos, o amor para nutrir a nossa alma, saciar a nossa sede. Muitas vezes nós temos buscado em coisas, em objetos, e tantas realidades, o amor para saciar a nossa vida, que só Jesus tem para cada um de nós. O amor que sacia a minha e a sua alma, este amor que pode gerar vida plena em cada um de nós, que sacia a nossa alma, está em Jesus. E somente Jesus tem para nos dar.
Nós poderíamos dizer que nós viemos até aqui, né, nos retirar para encontrar o Senhor, tal como nessa passagem, mas o Senhor, ao chegarmos aqui, o Senhor já estava nos esperando. Se nós observarmos a nossa vida, existe uma sede que inquieta o nosso coração, uma sede de ser amado, de ser aceito, uma sede de pertença. E eu convido você já ir fechando os seus olhos e deixando que o Espírito Santo revele ao teu coração qual tem sido a sua sede de amor, como você tem buscado essa sede, em quem você tem depositado, em quem você tem buscado saciar a sua sede de amor. E o Senhor vem dizer que Ele tem como um rio, como uma fonte inesgotável de amor para ser derramada sobre você. Mas não é um amor romântico, mas é um amor de cruz, um amor de salvação, um amor de vida, um amor de um Deus que toca a nossa realidade, que caminha conosco, que está presente na sua palavra, na sua Eucaristia. Um Deus que nos resgata da morte, um Deus que já estava aqui presente, nos esperando, que moveu os céus e a terra para que eu e você estivéssemos a oportunidade de estar na presença dEle. Veja que muito mais do que nós viemos até o Senhor, mas Ele vem ao nosso encontro, ao encontro da realidade da minha e da sua vida, e me diz, e te diz: filho, filha, eu te amo. É o Senhor que diante da história da sua vida vem revelar a você: filho, filha, eu te amo. Eu te amo e me derramei de amor na cruz por você. E se fosse preciso eu faria novamente pela sua vida, porque o meu amor não tem fim. Filho, filha, eu te amo como ninguém te ama. Não busquei o meu amor em outros, em pessoas e objetos, porque eu estou aqui, filho, filha, e quero fazer experiência com você, porque você é precioso. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, filho, filha. Eu visito a história da sua vida, diante das sedes, dos vazios, diante do abandono. Eu visito toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Toco nas suas carências e te digo que eu estava te amando quando você não tinha ninguém ao seu lado, quando você chorava no seu desespero. Eu estava ao seu lado te amando. Eu nunca te abandonei quando todos te abandonaram, quando você se sentiu julgado, condenado, quando você se sentiu abandonada, desprezada. Eu ali estava, presente te amando. Eu estava te protegendo, te guardando. Não há pecado, não há mal que seja maior do que o meu amor. Independente se você se sente digno ou indigno, eu continuo te amando, filho, filha. O meu amor não depende de circunstâncias. O meu amor é uma decisão que eu tomei na cruz por você. E eu decidi te amar até o fim, até a eternidade. Não há nada que eu e você possamos fazer para questionar
este amor de Deus por nós aumente. E não há nada de mal que eu e você possamos fazer para que este amor de Deus por nós diminua. Porque o Senhor nos ama de forma plena, de forma total. O Senhor nos ama com a vida, de forma absoluta. E Ele nos chama a fazermos uma experiência na presença dEle. Deixa o Espírito Santo tocar o teu coração. Deixa o Espírito Santo visitar a sua história de vida. Deixa Ele visitar as suas memórias, as suas dores. Deixa Ele passear na história da sua vida. Este momento é seu e de Deus, de mais ninguém. É um momento único. O próprio Jesus quer te alcançar. Quer se encontrar com quer se deparar com mais profundo. Ele está sentado à beira de um poço com a sede jamais. Então, sentar naquele poço e dar de beber ao meu ser. Parece que o poço é fundo para se conhecer esse dom do Deus sereno, do Deus sereno. Sede de ganhar meu coração, sede de que tenha sede de mim.
escolheu a mim e a você para se manifestar.